E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar o conceito de empuxo. Então, o que é que vem a ser o empuxo? Olha aí, os corpos imersos em um líquido ficam sujeitos à pressão exercida por esse líquido em todas as direções. E para calcular essa pressão, a gente usa o teorema de Stevens. Então, quando a gente mergulha um corpo qualquer em um líquido, a gente verifica que o líquido vai exercer sobre o corpo uma força de sustentação. O que isso quer dizer? Que vai ser uma força dirigida de baixo para cima, que tende a impedir que o corpo afunde no líquido. Então, quando a gente entra dentro da piscina, por exemplo, a gente sente o nosso corpo mais leve, por causa dessa força que está sendo exercida no nosso corpo. Então, você já deve ter percebido a existência dessa força ao tentar mergulhar na água um pedaço de madeira, por exemplo. Então, não só o nosso corpo, a gente sente ele mais leve, mas quando a gente tenta colocar, por exemplo, um pedaço de madeira na água, ou até mesmo tentar afundar uma bola de futebol dentro da piscina. É bem complicado. E é também essa força que faz com que uma pedra pareça mais leve quando imersa na água ou em outro líquido qualquer. Então, aí, puxa, uma pedra tão grande e tão leve, mas a partir do momento que você tira na água, lá, ufa, de repente ficou pesada. Então, é essa força vertical dirigida para cima e que se denomina empuxo do líquido sobre o corpo mergulhado. Então, no caso, o líquido vai exercer uma força denominada empuxo de baixo para cima, que faz com que o peso aparente dos objetos seja menor do que realmente é. Então, olha aí, um líquido exerce pressão em todas as direções. Então, um líquido vai exercer pressão em todas as direções sobre um corpo nele mergulhado. Então, quando a gente mergulha qualquer corpo no líquido, até mesmo a gente quando mergulha, esse líquido vai exercer pressão em todas as direções, em cima, embaixo e pelos lados. Então, observe que a causa do empuxo é o fato de a pressão aumentar com a profundidade. A gente já viu, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, se as pressões nas partes superior e inferior do corpo fossem iguais, a resultante das forças de pressão seria nula e não existiria empuxo sobre o corpo. Então, existe uma diferença de pressão na parte superior para a parte inferior. E essa diferença de pressão que dá o empuxo, já que nas laterais o empuxo se anula. Então, aí, quando um corpo é mergulhado em um fluido, as forças que atuam no corpo dirigidas para cima são maiores do que as forças dirigidas para baixo. Observe que os impulsos na lateral se anulam e você vai ter uma resultante apenas um impulso, uma força aí na vertical, certo? Então vamos estudar aí o princípio de Arquimedes, que foi quem descobriu o empuxo. Então Arquimedes, que nasceu em 287 a.C. e faleceu em 212 a.C., nasceu em Siracusa, na ilha da Sicília, cidade que na época pertencia à Magna Grécia. Então, durante uma viagem de estudos lá em Alexandria, no Egito, ele conheceu o Euclides, aquele do teorema lá das retas paralelas, né, o teorema de Euclides, e os seus discípulos, e ele tornou-se entusiasta da obra do Euclides. Ele determinou a área da superfície de uma esfera. Ele obteve com precisão o centro de gravidade de várias figuras planas. Ele construiu engenhos bélicos de notável eficiência e também um parafuso que era capaz de elevar a água de poços e também estudou o mecanismo das alavancas. Mas o que realmente tornou Arquimedes famoso foi a formulação da lei do empuxo. Ele infelizmente morreu em plena atividade durante a Primeira Guerra Púnica, durante o massacre realizado pelos romanos por ocasião da tomada lá de Siracusa. Então, o que o princípio de Arquimedes nos diz? Então, olha aí, quando um corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo, né? Ou também impulsão de Arquimedes. E tal força tem sempre direção vertical e sentido de baixo para cima, e a intensidade do empuxo vai ser sempre igual à do peso do fluido deslocado pelo corpo. Como a gente sabe, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando um corpo entra dentro de um fluido, de um líquido, por exemplo, o líquido que saiu por causa da entrada do corpo quer voltar à sua posição original. Então, esse fato do líquido querer voltar é que é a origem da força de empuxo. Então, olha aí, nós temos aí a força, né, em todas as direções, lembrando que a das laterais se anula, então a única resultante que a gente tem é na vertical, sendo direcionada de baixo para cima, já que a força 2 é maior que a força 1.
Então, como é que eu faço para calcular o empuxo? Eu sei que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Mas quem que é o peso? Peso eu sei que é massa vezes gravidade, certo? Vamos deixar ela de lado aí e vamos pegar o conceito de densidade. Densidade é massa dividida pelo volume. Então, se densidade é massa dividida pelo volume, então a minha massa vai ser quem? Densidade vezes volume. Então, se massa é densidade vezes volume, eu vou substituir lá na força-peso. Então, meu empuxo, que é igual ao peso, vai ficar peso, massa vezes gravidade. Mas a massa é densidade vezes volume. Então, o meu empuxo vai chegar ao quê? A que conclusão que eu chego? Que o meu empuxo é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume do fluido deslocado. Então, olha lá, ali a resultante das forças vai ser uma força vertical para cima, denominada empuxo. E o empuxo é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume do fluido deslocado. Certinho? Vamos resolver então os exemplos. O primeiro da UERJ. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta kg. Considere que todos os automóveis transportados têm a mesma massa, de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, e que a densidade da água seja 1000 kg por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a... Então, quantos automóveis ela consegue transportar? 10, 40, 80 ou 120. Então, muito bem. A condição necessária para a barca flutuar é não ultrapassar a densidade da água. Então, para que ela consiga flutuar, a densidade da barca não pode ser maior que a densidade da água. Então, a densidade tem que ser no máximo igual. E o número máximo de automóveis está relacionado com a massa máxima que a barca pode assumir para não ultrapassar a densidade da água. Então, no caso aí, a densidade tem que ser o quê? A densidade tem que ser igual à da água, certo? Então, dito isso, a gente tem que calcular a massa máxima para que a densidade da barca seja igual à densidade da água. Então, a gente vai igualar as densidades aí. O que ele me deu? Ele me deu que o volume da barca é de 100 metros cúbicos, a massa da barca 4 vezes 10 a quarta quilogramas, a massa de cada carro 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, a densidade da água 1000 quilogramas por metro cúbico e o número máximo de carros é o que eu quero saber. Muito bem, coloquei meus dados ali. Então, o que eu sei? Eu vou igualar a densidade da barca com a densidade da água. Fazendo isso, qual é a massa máxima que a barca pode ter? Então, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. A massa eu quero saber, é a massa máxima da barca, dividido pelo volume dela, que é de 100 metros cúbicos. O 100 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, a massa máxima que a barca pode ter é de 100.000 kg sem afundar. Então, se a barca tiver uma massa de 100.000 kg, a densidade dela fica igual à densidade da água. Então, ela não vai afundar. E a massa, então, a massa da barca vazia, sem os carros, é de 4 vezes 10 a quarta quilogramas, ou seja, 40.000 quilogramas. Então, o máximo que ela consegue transportar sem afundar é 100.000 quilogramas, só que a massa dela vazia é de 40.000 quilogramas. Então, olha aí, o peso máximo que ela suporta sem afundar é de 100.000 quilogramas. Assim, a massa máxima que ela consegue transportar vai ser de quanto? A massa máxima em emissão vai ser a massa da barca menos a massa da barca. Então, vai ser 100.000, a massa máxima, menos a massa da barca, 40.000. Então, ela consegue aí 60.000 quilogramas de peso. Assim, ela consegue colocar uma massa aí de 60.000 quilogramas. Então, o número máximo de carros que essa barca vai conseguir colocar vai ser de quê? Meu N vai ser a massa máxima que ela consegue suportar, que é de 60.000 kg, e a massa de cada carro, que é 1,5 vezes 10 ao cubo. Para eu matar a potência de 10, ando com a vírgula 3 casas. Vai ficar, então, 1.500 kg. 60.000 dividido por 1.500 dá 40. Então, o número máximo de carros que ela consegue transportar é de 40 carros. Certinho? Exemplo 2. Um iceberg cuja densidade é de 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é de 1,05 gramas por centímetro cúbico. Indica a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar.
Então, muito bem. Então, para que haja flutuação, a gente deve lembrar que o empuxo exercido pela água tem que ser igual ao peso do iceberg. Quem que é o meu empuxo que a água vai exercer? Vai ser a densidade da água vezes o volume submerso do iceberg vezes a aceleração da gravidade. E quem que é o peso do iceberg? Vai ser a massa do iceberg vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade na direita e na esquerda eu corto. Então sobrou densidade da água vezes o volume submerso, que é igual. Quem que é a massa do iceberg? A massa do iceberg vai ser a densidade do iceberg vezes o volume total do iceberg. Não confunde. O V, esse aí é o volume do iceberg e o VS é o volume submerso. Vou substituir os valores. Densidade da água, 1,05 vezes o volume submerso, que é igual. Densidade do iceberg, 0,92 vezes o volume do iceberg. 1,05 está multiplicando, passa dividindo. Então, o volume submerso vai ser 0,92 dividido por 1,05 do volume total do iceberg. Fazendo essa divisão, eu vou chegar aí que 88% do iceberg está submerso. Então, o volume submerso é 88% do volume total do iceberg. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a nossa última videoaula de resolução de atividades. Até lá então e um forte abraço. Valeu!